Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de te louvar, de te adorar nessa noite. Não, já pedi, Senhor. tô esperando você chegar. Ainda que por telefone. Então nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Teu Espírito coloque a Tua mão sobre o nosso entendimento, Senhor. Que a nossa mente possa entender a Tua palavra. Que nós precisamos, Senhor, ser alimentados, alimentar o nosso espírito através do Senhor, através da Tua presença, da Tua palavra, do que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Se Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia, amém. Bom, hoje nós ainda estamos no estudo sobre o Espírito Santo, né? E sendo que hoje o texto é diferente. Deixa eu ver aqui. Você tá pedindo um negócio? Anira, Oi. feche o seu microfone para não dar eco aqui. E quando você Peraí. quiser falar, você abre. Tá. Aí. Faz. Oi? Como que faz isso? Você vai no microfone e você clica onde está o desenho do microfone. Aham.
Isso. Aí quando você quiser falar, você clica de novo para liberar. Aí foi. Tá me ouvindo? Cadê? Tá, é isso aí. Muito bem. Tá silenciado, apareceu. Então vamos nós. Deixa eu abrir aqui o texto. O texto de hoje está em Zacarias. Deixa eu limpar o óculos que tá brabo aqui, só Jesus. Vamos lá. Está em Zacarias 4, versículo 6, a parte B, que diz assim: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que desde os dias de Noé é que não há como ser um líder transformador na história sem o mover do Espírito em toda a trajetória de vida. Então, para que nós possamos ser líderes que transformem vidas, nós precisamos ser direcionados, né, direcionados pelo mover do Espírito Santo, pela vontade do Espírito, né? E podemos observar também que homens de fé como Abraão, de atitude como Moisés, de conquistas territoriais, né, como Josué, também de ações exemplares como Caleb, de restauração como Neemias, né, e tantos outros exemplos poderosos como Esdras, Esther, Ruth, Débora, né, e profetas, em nada teriam êxito se o governo do Espírito não os tomasse, né? Até mesmo na monarquia, né, o Espírito de Deus vinha sobre eles, né, assim como foi com Saul, né, antes dele se desviar do chamado, né? Como está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 ao 23. Assim como o propósito divino em Davi para reinar com legitimidade e ter um treinamento no Espírito. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 ao 23. Então veja em 1 Samuel capítulo 23, no versículo 13, diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, nós precisamos ser também guiados pelo Espírito. Se a gente não é guiado pelo Espírito, a gente acaba sendo guiado pelas nossas emoções, né? Pelo que a gente deseja, e aí muitas das vezes esse desejo, essa vontade nos leva para longe do propósito de Deus e depois disso para longe dele mesmo, né? Então vamos lá. Ninguém conseguirá ser um transformador de geografia se o poder do Espírito Santo não o guiar, pois a diferença entre um líder comum e um líder notável é a ação do Espírito Santo no caráter. Então, infelizmente, a gente vê líderes que, por terem deixado de serem guiados pelo Espírito, né, e pela sua ganância, pela sua cobiça e por tantas outras coisas, levam as pessoas a errar e a viver um evangelho que não é o evangelho verdadeiro,
né? Então isso é muito sério e a gente precisa ficar muito ligado. A gente só consegue identificar isso se nós estivermos examinando as escrituras mesmo, sabe? Conhecendo a verdade. Que fique bem claro que esses líderes citados, assim como os que foram omitidos aqui, todos passaram por guerras legítimas, das mais simples às mais horrendas, né? E o que vemos é que não existem conquistas grandes com atitudes pequenas. E quando sua atitude é exposta, vai provocar uma guerra territorial, né? Então a batalha espiritual, ela é provocada através do nosso posicionamento, né? Deixa eu ver aqui. Não existe território desocupado, diz aqui. Então vou repetir: não existe conquistas grandes com atitudes pequenas, e quando essa atitude é exposta, vai provocar uma guerra territorial. E essa guerra poderá se estender num nível pessoal, familiar, no seu contágio social ou em um lugar novo onde esteja sendo observado para ampliação da tenda. Olha, isso aqui é muito... Assim, eu estou vivendo isso, sabe? Onde eu estou trabalhando. Como eu posso dizer? Nunca que eu imaginar que eu iria estar vivendo o que eu estou vivendo nesse lugar. Porque eu não criava expectativa a respeito, por exemplo, de ganhar pessoas para Jesus. Por ser um lugar que eu já trabalhei, né? Então, assim, ontem 2 pessoas voltaram para Jesus. E a gente sabe que há uma batalha espiritual, né? Não há 2 almas que saíram das mãos do inimigo, e cada um numa situação diferente. Existem outras vidas lá que têm sido alcançadas, mas cada um tem o seu processo, né? E não somente eu, mas como Samara, né? Samara e Beth estão trabalhando comigo lá. Elas também estão vivendo níveis de guerra diferentes, né? Uma na batalha na mente, a outra nas emoções, né? A outra teve batalha no casamento, né? Cada uma teve uma batalha diferente. Por quê? Porque tem se posicionado de forma que a palavra diz que a gente tem que se posicionar. E aí, com isso, vidas têm sido alcançadas, né? E o inferno não fica satisfeito, né? Então ele tenta fazer com que as ferramentas de Deus acabam esmorecendo, né, para poder o propósito não ser cumprido, né, na totalidade. Abraão é o nosso maior exemplo. Ele foi forjado na batalha, lutando em batalhas, né? Até mesmo quando nem estava entendendo muita coisa. Mas a maior crise dele foi a guerra interior, quando Deus pede o seu filho, a quem mais amava. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, versículo 1 e 2. A maior guerra de um líder é quando o Senhor prova de dentro para fora, pois revela o que tem
o que ele tem no coração. Então, as guerras externas, algumas a gente já sabe discernir, né? Algumas a gente já sabe que mudou alguma coisa no trabalho, é filho, é marido, alguém da família e tal, né? A gente o que é a luta que é externa chama a nossa atenção para que a gente reaja, né? Então acontece alguma coisa, o que a gente vai fazer? Vou jejuar, vou orar por isso, vou vigiar, vou me calar, né? Então, dependendo da situação, a gente vai ter uma reação, né? Agora, as batalhas internas que é complicado, porque às vezes, principalmente se for na mente, às vezes vem pensamentos que a gente acha que é coisa nossa e na verdade é uma seta do inimigo, né? E aí a gente não se atenta para isso, né? E aí a gente às vezes começa até se culpar por algumas coisas, quando na verdade esse pensamento é uma acusação de Satanás, sabe? Então a maior guerra de um líder é quando o Senhor prova de dentro para fora. É quando o Senhor prova o que está dentro, não a reação externa. Essa é a maior guerra que a gente trava, né? A luta da carne contra o espírito é uma outra também, né? Porque aí o espírito quer fazer a vontade de Deus, mas a carne quer fazer a sua própria vontade. É outra guerra também que a gente trava, que se a gente não buscar o Senhor, a gente não vence, né? Todos os líderes citados foram confrontados na sua vaidade também. E para uma limpeza de caráter, passaram por uma prensa muito grande, né? Então, vou dar um exemplo. José, ele passou todo aquele processo, né, para deixar de ser um menino mimado, o filhinho do papai que era mimado, porque ele tinha, Deus tinha um propósito para ele, a qual ele teria que ter uma visão administrativa, né, onde ele teria que ter o direcionamento de Deus, o relacionamento. Então tudo o que José passou foi para forjar ele, foi para preparar ele para aquele nível que Deus queria colocar ele, né? Então, todos os líderes citados foram confrontados na vaidade, né, para a limpeza do caráter. Perdão. Vamos lá. Imagine a guerra de Abraão em olhar para a promessa, já tendo um tempo, já sem tempo de continuar a jornada, até por causa da idade avançada, né? E Deus fazer essa proposta desafiadora da sua existência, né? Entrega a mim, né, o que você mais ama. Será que a gente entregaria? Se Deus pedisse, olha, entrega para mim o que você mais ama. É pesado, é algo pesado, né? Porque a gente é tentado a não entregar, né? A vontade de realizar um sonho, por exemplo, né? Nós somos tentados a realizar e não entregar, né? Até porque às vezes a gente ouve muito isso em igrejas, né? Que você vai conquistar, que você vai realizar, né? Quando na verdade a gente vai renunciar também muitas vezes, né? Claro que eu não vou descartar a possibilidade da bênção. Deus, a Bíblia fala que as bênçãos já estão liberadas no mundo espiritual, sendo que só não é o tempo da gente usufruir, né, todas elas. Então Deus vai liberando conforme Ele vai tratando e conforme Ele vai nos capacitando para receber.
Então, a gente entra às vezes em conflito com isso, pelo que a gente ouve. Né? Porque a gente sempre ouve, você vai conquistar, você vai realizar. E quando na verdade, muitas das vezes a gente vai precisar renunciar. Né? E a renunciar coisas por Deus, a gente nunca sai perdendo. Aos nossos olhos, no primeiro momento, a gente sai perdendo. Mas depois, mais à frente, entendendo o processo, a gente vê que na verdade a gente não perdeu, a gente ganhou. Né? A gente ganhou mais relacionamento com Deus, experiência e capacitação para receber a bênção que a gente espera, né, da parte do Senhor. Né? Deus não queria Isaac. Deus desejava que Abraão visse quem ele era por dentro. Então, Deus não queria provar para ele quem era Abraão. Deus queria provar para o próprio Abraão quem ele era em Deus. Olha só como você é por dentro. Você é isso daqui, ó. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa. Né? Tem um texto que fala que Deus fala: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. E às vezes o nosso pensamento não acompanha o pensamento de Deus, na maioria das vezes, né? Então, Deus não queria Isaac, Deus desejava que Abraão visse que quem ele mesmo era por dentro. Se você não é aprovado por dentro, não está autorizado em conquistar territórios externos para Deus, né? Pois a geografia mais poderosa do homem tem, no caso, a geografia mais poderosa que o homem tem